no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o bate-papo político sobre a principal agenda de 2024. A corrida pré-eleitoral tem mais movimento. Os partidos começaram a realizar as convenções destinadas a escolher candidatos às câmaras municipais e às prefeituras. As convenções serão realizadas até o dia 5 de agosto e abre uma das fases mais importantes que marcam maior aproximação entre candidatos e eleitores, como conta agora o repórter Carlos Alberto. Os partidos políticos estão mobilizados para escolher até o dia 5 de agosto os candidatos e as candidatas às câmaras de vereadores, a prefeito e vice das 5.568 cidades brasileiras. No Ceará, são 184 municípios que, nesse momento, passam a registrar movimentos políticos mais intensos, com as convenções partidárias que começaram a ser realizadas no último sábado, dia 20 de julho. De acordo com a legislação eleitoral, a convenção partidária é um encontro formal entre filiados e filiadas a uma legenda política, realizado com base nas normas estatutárias da agremiação. As convenções podem ser no formato presencial, virtual ou híbrido. Após a escolha das candidatas e dos candidatos em convenção, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até o dia 15 de agosto. Cada partido ou federação pode lançar até 100% do número de vagas na Câmara Municipal, sendo obrigatória a indicação de, no mínimo, 30% de mulheres na chapa de candidaturas. As convenções, além do ato legal que dá legitimidade aos partidos para disputarem as eleições, têm outro lado simbólico. É uma das primeiras etapas do calendário eleitoral que abre caminho para a maior aproximação entre candidatos e eleitores. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O prazo é curto, entre 20 de julho e 5 de agosto, para os partidos homologarem essas candidaturas e também as alianças que irão marcar a corrida pelas prefeituras. E nesse último final de semana, que marcou a abertura desse período de convenções, muitos partidos, jornalista Beto Almeida, já decidiram priorizar, se antecipar logo no primeiro momento, definir candidaturas e correr para o abraço com os eleitores. E nessas discussões tem também, do ponto de vista de definição de chapas, especialmente na corrida pela Prefeitura de Fortaleza, as articulações, as conversas para definição de nomes que irão compor a chapa dos candidatos que concorrem à Prefeitura da capital. Mas no interior do Ceará, como por exemplo, na região metropolitana de Juazeiro do Norte, da região metropolitana do Cariri, nos dois principais colégios eleitorais da região metropolitana do Cariri, Juazeiro do Norte e Crato, já começamos com uma agenda bem movimentada na corrida eleitoral. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes novamente. Um bom começo de semana. Olha só, Luzenor. O sábado, dia 20, o foco, que foi o primeiro final de semana de convenções. Aquele período em que os partidos confirmam suas coligações, as suas alianças partidárias e os nomes dos candidatos a prefeito e a vice e também da chapa de vereadores para exatamente entrar nessa disputa. E aí o Cariri, a região do Cariri, foi o foco das atenções e também dos holofotes políticos nesse primeiro final de semana de convenções. E lá muitas coisas interessantes, claro, aconteceram. Primeiro, porque pela importância política e estratégica da região do Cariri. Lembrando que sempre a gente olha o cenário político se tratando de uma eleição municipal, a gente sabe que ali já está se desenhando futuras alianças, futuros entendimentos para 2026, quando vai estar em disputa, por exemplo, governos estaduais, presidência da República e tudo mais. O que chamou a atenção exatamente nesses eventos de convenções do fim de semana no Cariri foi a união de forças políticas, de partidos mais de oposição ao governo do estado, em torno de candidaturas importantes, como no caso de Juazeiro do Norte e do Crato. Lá, por exemplo, a gente teve a união, Luzenor, inclusive de antigos adversários,
políticos que até então travavam e travam ainda alguns embates, algumas disputas. A gente teve lá o PDT, por exemplo, a gente teve o PSDB, o PL, o União Brasil, todos trabalhando juntos e apoiando a candidatura em Juazeiro do Norte do Gleidson Bezerra, que é candidato à reeleição pelo Podemos. Aí, vamos aqui, só para a gente colocar um ponto nessa história, é o seguinte, chamou a atenção exatamente a presença de Ciro Gomes, uma das lideranças do PDT, que tem seu destaque no cenário nacional e que exatamente foi para se unir lá ao PL, a se unir, por exemplo, à União Brasil do Capitão Wagner, ao PL de Bolsonaro, para defender a permanência de Gleidson Bezerra e dizer que Gleidson tem um grande papel de quebrar o tabu de ser o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte a ser reeleito. Mas não apenas isso. Logo em seguida teve a convenção no Crato. E aí sim, Luzino, lá também ficou confirmada a união de adversários. Aí eu já coloco aqui, sabe o quê? Porque lembrando que lá no Crato, essa turma toda que eu falei, PDT, PL, União Brasil, PSDB, já estava dando apoio ao candidato, ao pré-candidato, doutor Aloysio, que é do União Brasil. E quando eu falo de União Brasil, eu estou falando, sabe de quem? Roberto Pessoa, o prefeito de Maracanaú, que tem uma atuação ali constante pela região do Cariri, pois estavam lá no mesmo palanque, Luciano, Roberto Pessoa e Ciro Gomes, que tem divergências históricas, antigas. No entanto, o que estava ali era a matemática, claro, e além da matemática eleitoral, o sentimento em comum que eles têm, que é enfrentar um adversário único para eles, que é exatamente o petismo e o PT, que é hoje representado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo governador Elmano de Freitas. Então, em Juazeiro do Norte, o jornalista Beto Almeida, a candidatura de Fernando Santana pelo PT. Pelo PT, isso. Há uma expectativa sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no palanque de Fernando Santana. Mas complemente a informação, jornalista Beto Almeida. Não, exatamente isso. Você colocou bem. E a questão lá, por exemplo, dessa união de forças de oposição é para enfrentar o candidato ou pré-candidato ainda do PT, que é o Fernando Santana, que, lógico, é apoiado pelo governador Elmano de Freitas e pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Camilo que esteve presente, esteve no Cariri nesse final de semana, teve a Expocrato, mas, Luzenu, foi inclusive cercado pela imprensa para ver se dava alguma declaração em relação a essa união de forças políticas de oposição, mas manteve-se silente. Não disse uma palavra, disse que estava ali para curtir a festa. Claro, isso é um sentimento que a gente sabe que faz parte dessa estratégia de divulgação e, de certo modo, de articulação que é feita para enfrentar essa disputa que promete ser acirrada em Juazeiro do Norte. Para além disso, Zeno, já que nós estamos tratando ainda desse capítulo das convenções, a gente tem que dizer o seguinte, essa semana, avançando agora para o próximo final de semana, é decisivo, inclusive, para as articulações internas aqui na capital em relação à definição dos nomes do candidato a vice. A tendência, hoje, por exemplo, oficialmente nós não temos nenhum nome de candidato a vice definido. Qual é a tendência? É que esses partidos mantenham esse sigilo, mantenham essas articulações em segredo e que isso só seja revelado no dia da convenção. Você falou aqui, por exemplo, da possível presença do presidente Lula. O PT ainda não bateu o martelo de forma oficial em relação ao dia da sua convenção, que está marcado provisoriamente para o dia 4 de agosto. Por que essa data tão próxima do final, que é o dia 5, que é o prazo limite? Porque eles ainda aguardam uma resposta do presidente Lula sobre a presença dele aqui em Fortaleza. Eu não diria nem tanto Juazeiro, tá, Luzia Norte? Mas se ele vier aqui a Fortaleza, pode ser que de repente estique a Juazeiro, mas não tem. Provável que tenha presença em Fortaleza, na convenção de Evandro Leitão, e em Caucaia, na convenção de Valdemir Catanho, que é candidato pelo PT à prefeitura local. Engraçado, Luzeno, é que tem, inclusive, algumas lideranças por exemplo, Guimarães, ele defende que o presidente Lula possa estar presente aqui na capital, mas tem outras lideranças do Diretório Nacional do PT que dizem que o Lula não precisa estar nos palanques regionais. Ele esteve em São Paulo, porque São Paulo é uma questão central para o PT, mas que ele não deveria estar presente nos PTs regionais. Então tem
ainda esse embate de entendimento de ideias que faz com que, por exemplo, o PT ainda não tenha batido o martelo em relação à sua data da convenção. Mas, para além disso, eu estava falando que a dificuldade que ainda existe em relação ao nome. O nome que será o vice de Evandro Leitão nessa chapa. Eu estou aqui com a mão aberta, jornalista Beto Almeida, contando. São 5 candidatos que estão aí pontuando nas pesquisas em relação à disputa pela Prefeitura de Fortaleza. José Sá tem hoje como vice-prefeito o tucano Elcio Batista, que tem indefinição se irá permanecer ou não nessa condição, mas pelas conversas de bastidores o PSDB manterá a vaga de vice na chapa com o PDT. Temos Evandro Leitão, que ainda não definiu quem será o vice. Estão hoje citados como nomes, como opções, a Gabriela, Luísa Sela, ex-secretária de Cultura do Estado do Ceará, e também a deputada estadual Gabriela Aguiar, que é filha do ex-vice-governador Domingos Filho, da prefeita de Itauá, Patrícia Aguiar, que é do PSD. E tem também definição sobre os nomes que irão compor a vaga de vice, a chapa como vice de André Fernandes pelo PL, que espera trazer o presidente Jair Bolsonaro ao Ceará mais uma vez, e também do capitão Wagner, do União Brasil, além do senador Eduardo Girão, do Novo. Nenhum dos 5 candidatos a prefeito de Fortaleza, todos homens, nenhum tem definição sobre candidatura. E a expectativa e a conversa gira em torno que cada um terá uma mulher como companheira de chapa. Exatamente, Luciano. Embora no PSDB exista ainda a expectativa de que o nome do atual vice-prefeito Elcio Batista possa ser de novo confirmado como esse nome a vice do José Sá. Então, há essa expectativa. Em relação à questão, por exemplo, do PT com o Evandro Leitão, Luciano, dentro, por exemplo, dessa articulação que ganha força o nome da Gabriela, né, a Guiar, tem também um embate interno, porque o Luiz Gastão, por exemplo, tem uma preferência. E a preferência dele não é da Gabriela Aguiar. A preferência dele é pela Cláudia Brilhante, que é uma executiva da FEComércio, é da sua confiança, mas é claro, esse é um nome que está ali colocado dentro internamente pelo Luiz Gastão, mas que o nome que de fato ganha força hoje, inclusive dado como uma pule certa aí, é o da Gabriela Aguiar.